Eu sei que dentre os seus vários pedidos aí para 2024 está ser próspero. Não preciso ser profeta, mas eu sei. Você quer uma condição de vida melhor, óbvio. Todos assim queremos. E eu quero aproveitar esse último culto do ano justamente para alertar você. Não deseje ser rico. Pastor, mas que contradição é essa? Você vai ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Não há problema nenhum orarmos para que Deus nos abençoe e prospere. Devemos orar por isso, assim como João ordenou, né? Eu oro para que vocês sejam prósperos, assim como é próspera a tua alma. Essa é a nossa bênção maior, a bênção espiritual. Colocando a parte espiritual em primeiro lugar, daí não há problema. Orar para que Deus nos abençoe financeiramente. O que não podemos, de fato, é colocar isso como carro-chefe, como objetivo existencial para o próximo ano. Já viu aquelas pessoas que têm, né? O desejo de que, quero juntar o meu primeiro milhão. Eu quero gastar o meu primeiro milhão. Talvez seja mais gostoso que juntar, né? Mas eu e você temos algumas boas diretrizes aqui na palavra do Senhor, eu tenho certeza. Queremos aprender. Tem ali. O perigo das riquezas. É o tema da minha mensagem. Acompanhe comigo. Lucas, capítulo 18, versículo também 18. Diz assim a palavra do Senhor. E um homem importante perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: Tenho obedecido a todas essas coisas desde a juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Então, vendo assim, Jesus disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. O restante eu vou explicando durante a ministração. Olha para cá, por favor. Eu sei que é um texto bem conhecido. Você já deve ter lido e ouvido sobre ele várias vezes. Mas é de suma importância, como cristãos, colocarmos o dinheiro na perspectiva correta. Dinheiro é algo fabuloso, magnífico, é bênção. Não é nem neutro, é algo fantástico. Só que muitas pessoas, elas acabam entrando para o caminho da desgraça, achando que o dinheiro vai satisfazer algo interior, aquilo que ela tem dentro, achando que o problema talvez seja porque tem pouco dinheiro. Olha, eu preciso disso. E não é. Nós vemos aqui um homem que não tinha apenas dinheiro, ele tinha inúmeros atributos, mas mesmo esses atributos, segundo ele mesmo disse, né? Olha, esses mandamentos eu tenho obedecido todos. Alguém, a princípio, piedoso. Atributos e dinheiros não preenchiam o vazio de sua alma. Mesmo assim, ele vivia frustrado, insatisfeito com sua vida espiritual. Foi isso que ele disse aqui no versículo. Olha, tudo isso eu tenho obedecido. Ou seja, aparentemente, espiritualmente, ele era alguém até íntegro, mas ainda faltava algo. Ou seja, ele tinha tudo para ser feliz, realizado, mas um coração vazio. Ele tinha o que muitos de nós talvez tenha como anseio, como objetivo para o próximo ano: ser próspero. Mas ainda assim ele era alguém vazio. E por quê? Porque não há dinheiro que preencha o vazio existencial do ser humano. Não há quantia o suficiente. Uma vez perguntaram ao homem mais rico do mundo, era o Warren Buffett na época, se não me engano: olha, quanto você precisa para ser feliz? Quanto de dinheiro? Já era o homem mais rico do mundo. Olha o que ele disse: só um pouquinho mais. Porque o ser humano, ele é assim. Deus, ele pôs a eternidade no meu e no seu coração, e nada que não seja eterno é capaz de preencher esse vazio. É por isso que eu sempre cito Dostoiévski aqui, que diz assim: no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E você pode tentar preencher esse vazio de todas as formas possíveis: dinheiro, fama, sucesso, prazeres, carros, casas. Pode ir para o cruzeiro do Neymar, mas você sempre vai se sentir vazio, porque a riqueza, ela engana. Engana. Esse jovem é uma prova disso. Ele via a salvação como algo meritocrático. Senhor, tudo isso tenho obedecido. Não adianta, você percebeu que o dinheiro ele pode comprar inúmeras coisas. Mas aquilo que é mais importante, que é salvação e vida eterna, a Bíblia diz: isso é de graça. Eu vi, acho que uma reportagem ontem sobre o cruzeiro do Neymar, né? Ele parece que ganhou uma corrente de 2 milhões.
Um negócio desse tamanho, assim, parece quase um escudo Capitão América no meio do peito. Eu sei que anda com o negócio, só funkeiro louco, né, para andar com o negócio daquele. O símbolo da vitória, dizem eles. Por isso eles ostentam. Você pode conseguir muito dinheiro a ponto de comprar colares neste absurdo. Mas Efésios 2:8 continua dizendo a mesma coisa. Porque pela graça sois salvo mediante a fé. Esta fé não vem de vós. É dom de Deus. Com qual objetivo? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém possa dizer, como esse jovem aqui, eu tenho obedecido os mandamentos. Tem. Eu sou alguém bom. Não. Por isso a importância de constantemente fazermos uma autoanálise sobre aquilo que dirige a nossa vida. Aquilo que tem mais valor para nós. Se o que tem mais valor para nós, de fato, é dinheiro, você não tem valor, você tem preço. As coisas espirituais devem guiar a minha e a sua vida. E vendo essa história de um jovem rico, só que miserável, nós vemos que bens materiais não são o suficiente para preencher o vazio existencial do ser humano. Sabe por qual motivo? Uma que você sabe, né? O seu lugar de habitação eterna, seja ele céu ou inferno, você não leva nada daqui, absolutamente nada. Você pode ser pobre, você não vai levar nada, você pode ser rico, você não vai levar nada. E eu já disse aqui algumas outras vezes, lembra? Alguns historiadores vão dizer que Alexandre o Grande, pouco antes de morrer, ele chega diante de seus generais ali e diz o seguinte: olha, tem 3 pedidos para fazer para vocês. Eu quero que assim que eu morrer, vocês coloquem os melhores médicos para carregarem o meu caixão. Que vocês coloquem os meus braços para o lado de fora do caixão, assim. E eu quero que do caminho, de onde eu morrer até onde serei enterrado, que vocês espalhem as riquezas que eu conquistei ao longo das batalhas. E um dos generais ali, né, perguntou para ele, mas tem algum motivo? Alguma razão especial para isso? E Alexandre disse, olha, eu quero que todos vejam que quando chega a hora da morte, os melhores médicos que este mundo pode produzir não são capazes de dar vida ao ser humano. É Deus quem coloca o ponto final. Eu quero que os meus braços para fora, para que vocês de fato percebam que nós viemos de mãos vazias. E exatamente assim nós voltaremos, sem nada. Nada trazemos para esse mundo quando chegamos. E nada levaremos de volta. E eu quero que vocês espalhem de fato todo o meu ouro ali no caminho, para que todos vejam que aquilo que aqui conquistamos, aqui fica. E fica para outros. Não fica para nós, não podemos levar nada. A maior insanidade do mundo é quando o ser humano de fato rejeita a verdadeira riqueza. E qual é ela? A riqueza espiritual. A riqueza que não perece, como diz a Escritura. Porque aqui, não adianta, aqui tudo apodrece. Até nós, uma semana depois de morto, já não há mais nada. Os vermes nos comem. E com as riquezas também acontece a mesma coisa. Por esse motivo, a Bíblia nos incita a constantemente buscarmos a riqueza espiritual. A olharmos, de fato, para que aquilo que é material é importante, é útil, é necessário. Óbvio que é necessário. Mas que o nosso foco, de fato, não esteja aqui. Hebreus, capítulo 11, versículo 24, para mim é uma das passagens mais fantásticas da Escritura. Todo o capítulo 11 ali, mas essa parte específica é espetacular, falando a respeito de Moisés, lembra? Moisés, o contexto aqui, ele é chamado de filho da filha de Faraó. Alguns historiadores ali vão dizer que ele tinha até a possibilidade de ser o governante supremo. Haja vista que poderia não colocar mulheres para reinar. Então, ora, tinha ele. Mas ainda que não fosse o primeiro, olha o que vai dizer a Escritura, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, homem feito, preferiu, homem, por isso tem que ser homem, deixar de usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porque o pecado só traz prazer transitório. Pode ser muito bom, mas é tudo paliativo. A duração é curtíssima. Acaba rápido.
efêmero. Ele preferiu deixar de usufruir os prazeres transitórios do pecado e sofrer junto com o povo de Deus. Por quê? Porque contemplava o galardão, recompensa. Ele sabia que a sua fidelidade a Deus aqui seria recompensada lá. E assim que acontece comigo com você, por vezes, aquilo que fazemos de correto aqui não é recompensado aqui. E o mal de muitos seres humanos e cristãos é que eles fazem tudo aqui esperando serem recompensados aqui. Eles esperam ser recompensados pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Já viu a frustração de muitos pais? Sabe qual é? Ai, eu fiz tudo. Casou, nem liga mais. Tem uma possibilidade bem grande disso acontecer. Mas nós nos esquecemos que filhos são flechas, como diz a Bíblia. Não são bumerangue, né? Que você joga e volta. Nós apenas mandamos. E quantos pais são frustrados? Eu ensinei o caminho correto, ele não foi. É o problema dele. Você fez a sua parte? Isso é o mais importante. O provérbio diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E cabe à criança absorver aquilo que foi ensinado. E se acontecer do filho lá na frente não vingar do jeito que você queria, não se frustre. Saiba, o melhor você fez dentro das suas limitações. Se não deu certo, o problema é dele. Mas é de suma importância que nós venhamos a entender que a nossa recompensa maior não vem de pessoas, não vem deste mundo, mas vem do Senhor. Eu quero passar aqui alguns princípios esta manhã. Põe o primeiro, por favor. Primeiro, a riqueza pode ser um empecilho à salvação. Esse jovem, ele via o dinheiro como algo maior do que uma simples moeda. Algo maior do que dinheiro. Mas ele via o dinheiro como um Deus. E esta é a visão de muitos. Por mais que eles não falem, não tenham, um altar com uma nota de 200 conto ali, mas eles idolatram o dinheiro o tempo todo. E se esquecem daquele princípio básico onde Jesus diz, vocês não podem servir a dois senhores. Não. Ou vocês vão adorar um e aborrecer a outro. Vocês precisam escolher a quem vocês querem servir. Porque quando nós fazemos isso, quando nós dizemos que a nossa confiança está em Deus, de fato, implica em rejeitarmos qualquer outra divindade, inclusive o dinheiro. Só que o Deus difícil de se vencer é esse Deus. A nossa dependência dele. O dinheiro é um dos maiores concorrentes de Deus. Porque, olha, a falta de dinheiro, você percebeu o tanto de estresse que causa em famílias? Na sua vida. É assim. Cai o pagamento e não bate a conta para pagar as contas e já fica pronto. Estressado. Você fica assim. Eu fico assim. O ser humano é assim. Qual que é a causa de muitos divórcios? Falta de dinheiro. É apenas, hoje em dia virou quase, apenas chavão, quando se promete ali, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu já vi muitos casais que de fato permanecem na doença. Agora, na riqueza e na pobreza já é mais difícil. Mais difícil. Eu já vi pessoas com 6 filhos. Meteu o pé, embora. Porque achou um homem que tinha uma condição de vida um pouquinho melhor. O ser humano, ele é assim. O dinheiro, ele causa tristeza, angústia. Muitos ficam depressivos por conta de dinheiro. Muitos acabam tirando a própria vida por conta de dívida. Porque, ora, a divindade chamada Mamon não está me servindo. O dinheiro, ele é capaz de mudar o humor do ser humano, a paz interior das pessoas. E ele tem o poder de fazer isso até conosco, que somos cristãos. Por isso a importância de colocarmos o dinheiro na perspectiva correta. Veja se não é assim. Imagine que você está lá no Oriente Médio, onde o cristianismo não é aceito, onde a perseguição acontece. E então alguém diz assim, não, fique em paz. Tem aqui 2 milhões no cartão, no Pix, para você gastar. Você fica mais tranquilo, né? Agora, se alguém te manda lá para o Oriente e diz assim, Deus é contigo, você já se desespera? Como assim? Deus é comigo. A nossa divindade, por vezes, é o dinheiro. O nosso coração, ele só tem espaço para uma única devoção. E eu e você só podemos nos entregar, de fato, a um único Senhor. E esse único Senhor deve ser o nosso Deus. Jesus, ele não está aqui de forma nenhuma, pelo amor de Deus,
condenando a riqueza. De forma nenhuma. O que ele está, de fato, condenando é a confiança exagerada no dinheiro, achando que ele é o grande provedor da sua vida, que ele é aquilo que te sustenta, que te traz alegria e que te faz ter um ano melhor. Isso que ele está condenando. É tão certo que em 1 Timóteo capítulo 6, olha o que Paulo vai dizer. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza ou instabilidade das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos, que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Não confiem na instabilidade da riqueza. Você sabe, né? O ano passado o Brasil fechou com superávit, depois de 9 anos, de 56 bilhões, se eu não me engano. Depois de 9 anos, o país fechou no azul. Este ano já estamos com um déficit de 130, 36 bilhões, alguma coisa assim. Pastor, mas isso aí é o país, não tem a ver comigo. Vai chegar em você. Óbvio que vai. Você que comprava lá na Shine, Shopee, pronto, quebrou suas pernas, já tem que pagar agora imposto. E assim funciona. Quando uma nação se endivida, os seres humanos também acabam se endividando. E é por isso que Paulo, há quase 2.000 anos, ele diz: não confiem na instabilidade das riquezas, porque se tem algo que é volátil, é o dinheiro. Totalmente volátil. Será que Paulo, de fato, ele acertou ao dizer que o dinheiro é instável? Eu já usei essas imagens aqui, mas eu faço questão de passar de novo. Sabe por quê? A Venezuela, ela chegou a ser o 4º país mais rico do mundo na década de 50. 4º país mais rico do mundo. Eles, até hoje, têm a maior quantidade de petróleo no mundo. Mas ainda assim, segundo o site da BBC News, em 2018, a inflação lá, nossos vizinhos, aqui do lado, chegou a 1 milhão%. Você tem noção que é isso? Não tem, né? O dinheiro perdeu totalmente o valor, mesmo com inúmeras medidas que foram tomadas, zeros sendo cortados, não adianta. E põe ali de novo. Não sei se dá para ver direito. Mas ali, está vendo? 2 pilhas de dinheiro para comprar 1 quilo de tomate. 1 quilo de tomate. Põe a próxima ali, filho. Outra pilha de dinheiro para comprar o papel higiênico. Você imagina você levar tudo aquilo de papel em nota para comprar um rolo de papel higiênico? Se o cara for um pouquinho inteligente, né, ele limpa com dinheiro, né? Acho que dá mais. Porque tem mais. Olha ali o tanto. Vou comprar papel, vou usar o dinheiro. Consegue perceber a desvalorização? Põe o próximo. E 1 quilo de frango, então. Daí você tem que ser milionário. Franguinho que você paga R$38 na esquina aqui. Olha o tanto de dinheiro que você precisava juntar para levar. Muita. Uma pilha de dinheiro na Venezuela que há 15 anos se comprava um apartamento, em 2018 se comprava um café. Não é força de expressão. Literal. Literal. Como eu disse, a Bíblia ela não condena os que têm dinheiro, os que são prósperos, nem mesmo os ricos. Nenhum momento diz que o rico vai para o inferno. De jeito nenhum. A Bíblia não condena esse tipo de coisa. A Bíblia diz que Deus fez vários homens ricos. Abraão era alguém rico, Davi, Salomão, José de Arimateia, Lídia no Novo Testamento, vendedora de púrpura, alguém que tinha muito dinheiro, né? Porque para fazer a corzinha vermelha ali era algo muito custoso. Tanto é que você lembra que eram os trajes reais que eram vermelhos, porque só eles poderiam. E tinha lá uma irmã da igreja que era bem resolvida financeiramente. Historicamente, nós vemos que os puritanos, protestantes, eles foram muito, mas muito prósperos. Por quê? Porque a Escritura não condena a prosperidade. O que a Escritura vai condenar é o amor. O amor ao dinheiro é o dinheiro como objetivo de vida. 1 Timóteo 6,10, Paulo mais uma vez vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. O amor ao dinheiro fez com que pessoas se desviassem. Porque não adianta, no mundo ao qual nós vivemos, é possível enriquecer de forma lícita? Sim, eu acredito que sim. Só que é muito difícil. Na maioria das vezes,
as pessoas enriquecem de forma ilícita. É por isso que você vê políticos que ganham um salário não tão ruim, né? Coloca aí 30 mil, um deputado, alguma coisa assim. Mas como? Tem mansões, terrenos, mandam quase em cidades inteiras do interior, de forma ilícita. Há pessoas que são ricas e são piedosas, claro. Cristãos que são ricos e piedosos. Por quê? Porque o dinheiro ele sempre foi um bom servo. O problema é quando nós colocamos o dinheiro como patrão. Quando ele vira o nosso Senhor e nós passamos a servi-lo. Esse jovem aqui era alguém que de fato amava mais a riqueza terrena do que a celestial. Era alguém que, mesmo livre, era escravo do dinheiro. E da mesma forma que a riqueza foi um empecilho à salvação dele, eu e você, óbvio, devemos tomar muito cuidado para que o amor ao dinheiro não seja um empecilho à nossa salvação, à nossa servidão a Cristo, ao nosso compromisso com Deus e com a igreja, porque, ora, tem que ganhar dinheiro. Daí nunca tem tempo para as coisas de Deus. Cuidado. Segundo, a salvação é impossível ao homem. Deus ele deixou os mandamentos, assim como Jesus Cristo cita aqui a esse jovem, né? Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, versículo 20. Não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem diz: tenho obedecido todas essas coisas desde a minha juventude. Deus, ele deixou os mandamentos e diz que eu e você seríamos salvos se o cumpríssemos. E tanto no Antigo como no Novo Testamento, o homem viu aqueles mandamentos e disse assim: deixa comigo, vou cumprir. O que Jesus estava querendo dizer é: vocês não entenderam absolutamente nada. Vocês são incapazes de, na força natural de vocês, cumprirem esses mandamentos. Qualquer ser humano. É impossível você dizer: olha, eu tenho cumprido os 10 mandamentos. Que jeito? Olha, pastor, eu nunca roubei. Joia. Será mesmo? Eu nunca matei. Mas você já desejou o mal ao próximo? Para Jesus é o mesmo peso. Nunca adulterei, mas será que na sua cabeça nunca passou nenhuma intenção impura? Porque lembra quando Jesus veio explicar? Ouviste que foi dito? Não adulterarás. Ali ele não está dando um novo mandamento. Ele está apenas aplicando, explicando da forma correta o que era o mandamento. Não adulterarás, foi isso que vocês ouviram, né? Ouviram que foi dito, não é o que a lei diz. É a interpretação que os antigos deram da lei. Ouviste que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma pessoa com intenção impura já cometeu adultério. Não cobiçarás. Aqui, ó, só nesse aqui já acaba com todo mundo aqui. Foi esse mandamento que derrubou Paulo. Paulo disse: não terei conhecido o pecado se a lei não disser, não cobiçarás. Então quem pode obedecer os mandamentos? Ninguém. É por isso que aqui no versículo 24 até o 27, ele dá aquele exemplo fantástico do camelo, né? Acompanha comigo. Lucas capítulo 18, versículo 24. Então, vendo Jesus, disse: como é difícil que os ricos, aqueles que têm riquezas, entrarem no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu sei que há basicamente duas interpretações aqui, né, em relação a essa questão do camelo. Alguns vão dizer que agulha, quando Jesus diz aqui, ele está se referindo àquelas portas pequenas que havia em Jerusalém. Acho que tem a foto ali. Vocês dá para ver? Põe ali, por favor, Samuel. Vocês dá para ver direito? Volta. Aí. Alguns vão dizer que uma das interpretações é isso aqui, né? Quando Jesus fala um camelo passar pelo fundo de uma agulha, está se referindo a essas portas pequenas. Está vendo? Até aparece a cabecinha da agulha ali, né? Onde passa a linha. Por quê? Porque camelo dificilmente conseguiria passar por ali. Via de regra também, né? Andava com carga e um monte de coisa. Então, é quase que uma impossibilidade. Essa é a primeira interpretação. Basicamente, eu não acredito nela. Eu acredito que Jesus está sendo literal quando ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Por quê? Ele falando sobre salvação, ele está falando de fato sobre uma impossibilidade definitiva. Porque ainda que seja um camelo magro, um filhote, alguma coisa, consegue enfiar naquele negócio ali. Ó. Agora, quando você pega o camelo, que era um dos grandes animais que havia no Oriente, e a agulha, que na época era conhecido como o menor orifício, Jesus junta essas duas coisas para mostrar uma impossibilidade.
Impossibilidade. É impossível o homem se salvar por seus méritos. É isso que ele estava querendo dizer aqui para esse jovem. Então, a conversão de um pecador, ela é algo sobrenatural. Você está aqui, olha o tanto de coisa que tinha para você estar fazendo hoje, dia 31 de dezembro, gente. Programando a festa para a noite, fazendo um monte de coisa, mas não, você está aqui. Quantos, há alguns anos, nunca se imaginavam dentro de uma igreja? O que faz eu e você estarmos neste lugar? Algo sobrenatural. Ninguém pode salvar a si mesmo. Se não é Deus nos buscar, ninguém teria vindo. Por isso que Leão Morris ele diz assim, a salvação para os ricos ou para os pobres sempre é um milagre da graça divina. Sempre é uma dádiva. Não importa, rico ou pobre. Salvação é algo sobrenatural, é uma intervenção divina. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor. Terceiro princípio, a pobre riqueza. Pastor, está sendo antagônico aí? É proposital. Servir a Deus significa que eu e você vamos empobrecer sempre? Não. Mas acontece muito? Sim. Não quero te desanimar, não. Mas acontece. Servir a Deus também não é dizer que toda pessoa rica, óbvio, né? Precisa vender os seus bens e repartir aos pobres, assim como Jesus disse, porque aqui foi algo específico para aquele homem. E como eu disse, Jesus não tem nenhum problema com riqueza, dei inúmeros exemplos. E eu acredito de todo o coração que inúmeros cristãos prosperam justamente por conta de sua fé, por conta do temor a Deus, e o temor a Deus faz com que ele seja honesto e dedicado no trabalho, e essa dedicação e honestidade faz com que a pessoa prospere. Se hoje nós vemos os coaches, né, o tempo todo, colocando lá na cabeça do povo. Daí, eu vi um vídeo ontem, muito interessante, né? O cara estava com um peso muito grande assim no chão, e o cara magrinho, esquelético. E ele ia ensinar as pessoas como que ergue o peso, porque ele estava vendendo curso de como levantar peso. Ele, ó, pega aqui. Daí você vai puxar para cima, só que ele não puxa. Na hora que tiver aqui, você só ergue. Não, mas como que é? Faz então. Então, vocês vão pegar, igual eu peguei. Ele segura. Puxa aqui no peito, só que ele não puxa. Depois ergue. Não, mas você não vai fazer. Não, eu já estou mostrando como que faz. Eu sei que nós vivemos uma época onde os coaches tentam um tempo todo colocar, né? Olha, acorde antes do dia amanhecer. Trabalhe duro, durma pouco, dedique-se. São bons conselhos, claro que são bons conselhos. Mas eu e você temos algo maior do que isso. Nós temos em nosso coração de que tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. E se nós fazemos tudo que fazemos para a glória de Deus, inclusive no trabalho, você não vai ser um preguiçoso, você não vai chegar atrasado, você não vai matar o tempo do seu patrão. Igual uma vez, estava aqui no supermercado, entrei com meu filho no banheiro, tinha um cara lá, cara do supermercado, né? Arrumadinho lá, uniforme. E ficou no banheiro, olha no espelho, espreme cravo, enrola. Eu saio com um, entro com o outro, o cara está no banheiro ainda. Está matando tempo. Agora, se nós entendemos que tudo que fazemos é para a glória de Deus, que nós não queremos fazer barganha com o Senhor, a possibilidade de um cristão honesto prosperar é grande. Claro que é. Porque ele sabe, antes de obedecer esse meu patrão carne de pescoço aqui, eu obedeço o Senhor. É por esse motivo que nós vemos, por exemplo, os puritanos que trouxeram, né, que saíram ali da Inglaterra e foram para os Estados Unidos e fundaram a nação mais poderosa do mundo. Eles eram calvinistas, protestantes, e eles tinham como intuito de fazer tudo para a glória de Deus. E, consequentemente, eles fundaram a nação mais próspera do planeta. Por quê? Porque eles faziam barganha com Deus? Voto, façam voto aqui, Deus vai abençoar. Não. Eles sabiam que não apenas o sacerdote vive para Deus, mas o sapateiro vive para Deus, o eletricista vive para Deus, o mecânico vive para Deus, tudo que ele faz é para Deus. Eu já contei várias vezes também, aquele exemplo de Lutero, né? As pessoas chegavam diante de Lutero e diziam assim, Lutero, converti, o que devo fazer? Pensando que Lutero talvez diria assim, olha, larga tudo que você faz e vá para o monastério. Viva de jejum e oração, sirva a Deus. Chega um sapateiro diante de Lutero e diz, Lutero, converti, o que devo fazer? Lutero diz assim, o que você faz?
Sapatos. Volte para casa. Faça os melhores sapatos que você puder. Assim você vai glorificar a Deus. Se nós entendêssemos isso de verdade, você tem noção o boom que seria em nossas vidas, primeiro. E você imagina uma sociedade vendo homens e mulheres dedicados, mesmo quando o patrão não está vendo. Tem que fazer hora extra, a gente faz. Tem que chegar mais cedo, a gente chega. É assim que funciona. Eu posso dar para você inúmeros irmãos de nossas igrejas, não apenas de nossas igrejas, de nossa igreja aqui particular em Pinda, que eram quebrados, miseráveis, mas por conta de fidelidade, temor a Deus e trabalho duro, porque essas coisas andam juntas. Não adianta você falar assim, pastor, eu sou dizimista faz 1 ano e não prospero, mas você gasta mais que você ganha, não adianta. A única campanha da prosperidade que de fato eu acredito é acorde cedo, ore, trabalhe duro e gaste menos que ganha. Se você fizer isso, você vai prosperar. Do contrário, não há milagre que resolva. Não há milagre que resolva. Então é de suma importância entendermos que se formos fiéis a Deus, a possibilidade de prosperar é grande. Por quê? Porque nós não servimos a Deus por conta daquilo que Ele dá, mas servimos por conta daquilo que Ele é. Nós temos que ter aquela teologia de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde diz, olha, se Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, Ele vai nos livrar. Senão, continuaremos sendo fiéis. Se nós aplicamos isso em relação à nossa vida material, financeira, olha, se Deus nos prosperar, me abençoar, me enriquecer, joia. Se não fizer, não tem problema. Serei fiel com arroz, batata frita e bife. Mas também serei fiel com arroz, bolinho de arroz e arroz doce. É o que tiver. Fidelidade a Deus é o mais importante. No versículo 28 até o 30, já estou encerrando, olha o que diz. Versículo 28. Pedro lhes disse, e nós, versículo 26. Então os que ouviram isso perguntaram, quem então pode ser salvo? Então lhes respondeu, as coisas são impossíveis aos homens, que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Pedro lhes disse, e nós deixamos tudo e seguimos? Aí Pedro já indaga ele, né? Jesus responde no verso 29. Jesus respondeu, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmão, pais, filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais e na vida vindoura, a vida eterna, na era vindoura, a vida eterna. Aqueles homens, eles de fato tinham deixado tudo para servir a Cristo. Pastor, o que eles receberam de recompensa terrena? A maioria recebeu perseguição, morte, perderam amigos, parentes, morreram a fio da espada, crucificados, incendiados. Essa foi a recompensa terrena que eles receberam das pessoas aqui. Mas Jesus disse, vocês vão ser recompensados aqui, de que forma? Talvez não do jeito que vocês queriam, mas vocês vão ser recompensados por aquilo que vocês deixaram, eu vou colocar na vida de vocês. O quê? Pessoas. Pessoas. Porque quando nós, de fato, servimos a Deus, a tendência natural é algumas pessoas virarem as costas. E às vezes são muitas. Aí Jesus vem e diz, fiquem tranquilos, eu vou acrescentar mais pessoas na vida de vocês. Ninguém que tenha deixado pessoas que vai ficar sem. Isso é tão fabuloso, sabe por quê? Eu vejo que há coisas que são importantíssimas. Uma boa casa é importante, claro que é. Um bom carro que te leve para trabalhar, para fazer o que for, passear, é importante. Só que acho que nada mais traz alegria para o ser humano do que ele saber que ele tem pessoas que se importam com ele, que estão ao lado dele, em todo e qualquer momento. Porque, convenhamos, ninguém vai para pizzaria sozinho, gente. Ninguém assiste um jogo de futebol sozinho. Meu filho às vezes assiste, né? Mas, via de regra, é mais gostoso assistir quando tem mais gente, não é? Porque tira um sarro. Gol, São Paulinho, já era. Sozinho não tem muita graça. E a graça da vida é estar rodeado de pessoas, cheio de pessoas. Pessoas falhas? Sim, pessoas falhas. E agora, graças a Deus, eu andei para uma casinha um pouco maior, né? Um quarto a mais que a casa que eu tinha. 5 filhos também, né? Num quarto só não estava dando.
Mas o que eu fico mais alegre ali não é nem pela questão de um quarto a mais. É porque tem uma varanda no fundo, assim. É varanda que chama? Acho que é varanda, né? Tem uma área no fundo lá. E os irmãos vão bastante agora lá em casa. E eu fico feliz. Eles combinam as coisas. Pastor, a gente está querendo fazer um churrasco. Eu, fulano, ciclano. É legal. Onde? Na sua casa. É mesmo? Pode ir. Eu vou também. É fantástico. Está cercado por pessoas. Cercados por gente. E Jesus disse que vai acrescentar. E eu falo isso de todo o coração, irmãos. Eu não preciso ficar babando o ovo de ninguém aqui, não. Vocês sabem, né? Muito pelo contrário. Eu aperto quando tem que apertar. Mas olha, eu sou tão grato a Deus por cada pessoa que Ele tem colocado nessa igreja. Cada pessoa que Ele tem colocado na minha vida. Mas grato do fundo do coração mesmo. Essa semana o pastor Rodrigo veio pregar aqui, o pastor Rodrigo Mocelim, e o pai dele veio junto também. E no final ali o Tiago tirou uma foto, né? Eu, o Tiago e os dois pastores. E eu até fiz um postzinho na internet lá. E não preciso puxar saco de ninguém, vocês sabem disso. Não sou puxar saco do meu pastor, não. Ele é um homem de Deus fantástico. Mas nunca fui. Mas eu coloquei ele de todo o meu coração. Olha, está aí uma das 3 pessoas mais importantes da minha vida. O pastor Rodrigo Mocelim, que é meu pastor há 17 anos. Muito tempo. O pai dele, o pastor Valmiro Mocelim, que me acolheu como filho, quando eu vim aqui para Pinda. E o Tiago, 38 anos. Morei, acho que 12 anos junto com ele, no mesmo beco. A vida inteira fizemos tudo junto. Fui no casamento dele, ele foi no meu casamento, vi os filhos dele nascer, ele viu meus filhos nascer. Quebrávamos o pau de vez em quando era criança, ele batia em mim quando era criança. Agora eu não brigo mais, porque eu acho que ele continuou batendo. Então é melhor evitar, né? E eu vejo, não há nada mais espetacular do que quando você precisa de pessoas, ter pessoas ao seu lado. E é isso que Jesus disse que vai fazer. Olha, se alguns se abandonaram, fica em paz. Mas irão. Eu tenho uma irmã só, né? Natural. Irmã mesmo de sangue. Mas o quanto que eu sou alegre, do fundo do coração. Porque eu tenho o nome de todos vocês aqui no meu bloquinho de oração lá. Você pode conferir se você quiser. Tem no celular, tem o nome de todo mundo. E às vezes eu vou orar lá e eu demoro na oração por causa disso, né? Vocês têm que orar pelo problema de todo mundo. Mas com alegria, falei, Deus do céu, fulano sai de Roseira para vir, o outro sai não sei de onde, o outro vem a pé, o outro vem de moto. Que loucura! E às vezes eu não falo nada com nada, e mesmo assim vocês veem. Pessoas, são coisas fabulosas. Mas é claro, né? Essa não é a maior recompensa. Essa não é a maior recompensa. No versículo 30, para encerrar, vai dizer assim: que no presente não receba muito mais, né? Pessoas, amigos, e na era vindoura a vida eterna. Que Deus possa dar a graça a mim e a você, meus queridos, de terminarmos talvez como Davi, rico, em ditosa velhice, sem enfermidade, sem nada. Morrermos bem. Mas sabemos que para cada Davi que eu cite para você que morreu bem, que morreu próspero, cheio de pessoas ao redor, eu posso estar para você 10 apóstolos Paulo, que morreram sem dinheiro, sem bens materiais, sem pessoas. Paulo morreu sem ninguém ao seu lado. Ele ainda diz, olha, fulano me abandonou, todos me abandonaram, estou sem ninguém. Mas mesmo sem ninguém, ele sabia que a circunstância em não ter amigos, em estar preso, solitário, sabendo que já ele ouviria os passos de um algoz entrando na masmorra a qual ele estava, para arrancar a sua cabeça. Mesmo na pior circunstância, Paulo sabia, a minha fé e minha esperança em Jesus Cristo, essa ninguém tira. Os bens levaram. Sabe como que Paulo termina a vida? Uma capa, um pergaminho e alguns livros. Esses eram os bens de Paulo. Para a teologia da prosperidade, um frustrado, um quebrado. Amigos, o Instagram do Paulo, até o Instagram dele tinha sido derrubado. Sem ninguém. Todavia, ele diz, eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, do porvir, principados, potestades, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por esse motivo que este homem pôde escrever a carta dele aos Filipenses, dizendo assim, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele coloca como ordenança, imperativo, mandamento, alegrem-se.
E ele diz isso de uma cadeia, preso. A circunstância é totalmente desfavorável, mas ele diz: alegrem-se. Por qual motivo? Capítulo 1, versículo 21, ele diz: porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele sabia, eu vivo para Deus, e vivendo para Deus, se tiver riquezas, bem. Se não tiver, não tem problema. Se tiver amigos, bem. Se não tiver, não tem problema. Mas que eu e você jamais venhamos deixar de ter como objetivo de nossas vidas a nossa fidelidade a Deus, a salvação e vida eterna. Amém, meus queridos? Você pode cair, meus queridos? Você pode cair, meus queridos?